Você já parou para pensar que há algo escondido nas primeiras páginas da Bíblia, que pouca gente tem coragem de falar? Em Gênesis 6, encontramos um dos capítulos mais misteriosos de toda a Escritura. Seres enigmáticos descem do céu, tomam mulheres humanas e o resultado disso são gigantes poderosos, os Nefilins. Isso realmente aconteceu? Quem eram esses seres? E por que isso foi tão grave aos olhos de Deus, a ponto dele decidir destruir toda a humanidade? Mas antes dessa revelação chocante, no capítulo anterior, há um segredo disfarçado em uma lista de nomes e idades. Um segredo que conecta o início da humanidade com o juízo divino. Por que as pessoas viviam mais de 900 anos? Qual o significado disso? Por que Deus preservou apenas uma família? O que está registrado em Gênesis 5 e 6 não é apenas história antiga. É um alerta, uma profecia, um espelho dos nossos dias. Se você assistir até o final deste vídeo, vai entender o verdadeiro motivo do dilúvio, descobrir quem realmente eram os gigantes e por que essa história pode estar prestes a se repetir. No capítulo 5 de Gênesis, somos apresentados a uma genealogia. À primeira vista, parece apenas uma lista seca de nomes e idades, como se fosse uma simples sequência de gerações entre Adão e Noé. Mas quando observamos com mais atenção, percebemos que essa linhagem carrega mistérios profundos e mensagens ocultas sobre o plano de Deus para a humanidade. Adão, o primeiro homem criado à imagem e semelhança de Deus, gerou filhos e filhas, e a linhagem escolhida para dar sequência ao plano divino foi a de Sete, o filho nascido após a morte de Abel. A partir de Sete, temos uma linha de homens que, apesar de viverem em um mundo cada vez mais corrompido, preservaram a fé e a conexão com o Criador. A lista segue com nomes como Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque e Matusalém. Mas dois nomes chamam especialmente a atenção: Enoque e Matusalém. Enoque é descrito como alguém que andou com Deus, e diferente dos demais, ele não morreu. Foi levado por Deus. Isso é algo raríssimo nas Escrituras. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis 5:24. Esse detalhe já nos mostra que nem todos foram vencidos pela corrupção da época. Mesmo em tempos difíceis, existem aqueles que vivem em santidade e intimidade com o Altíssimo. Matusalém, por sua vez, é o homem que viveu por mais tempo na história bíblica, 969 anos. E, curiosamente, segundo alguns estudiosos, o ano da sua morte coincide com o início do dilúvio, como se sua vida fosse um marco da misericórdia de Deus, um sinal do tempo que estava se esgotando. O último nome da lista é Noé, e com ele tudo muda. Quando entramos em Gênesis 6, o tom do texto muda drasticamente. Saímos da preservação, da linhagem sagrada e entramos em um mundo em colapso moral e espiritual. A humanidade se multiplicava, mas também se corrompia rapidamente. E então aparece um dos versículos mais intrigantes da Bíblia. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis 6:2. Mas quem são esses filhos de Deus? Essa é uma das passagens mais debatidas das Escrituras. Há duas principais interpretações: que os filhos de Deus seriam anjos caídos, que deixaram sua morada celestial e tomaram mulheres humanas, gerando os Nefilins, os gigantes, que seriam os descendentes de Sete, que se misturaram com os descendentes ímpios de Caim. A primeira interpretação, apesar de mais controversa, é sustentada por muitos textos apócrifos e até mesmo por livros como o de Enoque, que descreve
com detalhes, essa união proibida entre seres celestiais e humanas. Isso teria gerado uma raça de gigantes violentos e corruptos, os Nefilins, seres que não apenas dominavam fisicamente, mas que espalhavam a maldade pela terra. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Gênesis 6:4. Esse versículo é ainda mais intrigante quando lemos que, também depois, ou seja, essa influência continuou mesmo após o dilúvio, o que reforça a ideia de que a corrupção espiritual do mundo não era apenas moral, era também sobrenatural. O que está sendo descrito aqui é uma tentativa de sabotagem do plano de Deus, uma corrupção da linhagem humana, da criação, da essência. O mundo estava ficando irreconhecível, e Deus, em sua santidade e justiça, decide intervir. Então viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Gênesis 6:5. Esse versículo nos mostra o estado espiritual da humanidade naquele tempo. A maldade não era algo ocasional. Era contínua, profunda e coletiva. E então, lemos uma das frases mais pesadas e emocionantes de toda a Bíblia. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Gênesis 6:6. Mas como pode o Deus perfeito se arrepender? Aqui, o termo usado na Bíblia revela uma tristeza profunda, uma dor que vem do amor. Deus não se enganou, mas sentiu o peso do que o ser humano se tornou. A criação que ele fez com tanto carinho havia se corrompido ao ponto de não haver mais retorno. Foi então que Deus tomou a decisão de purificar a terra. Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Gênesis 6:7. Mas nem tudo estava perdido. Noé, descendente direto de Enoque e Matusalém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Com Deus andava Noé. Gênesis 6:9. Isso mostra que ainda havia fé na terra. Ainda havia obediência, santidade e esperança. Deus então decide preservar a criação por meio dele. Um novo capítulo da história humana está prestes a começar, e ele será escrito com fé, madeira e obediência. Esse é o pano de fundo espiritual de Gênesis 5 e 6. Uma geração de gigantes e pecadores, mas também de homens justos e fiéis. Uma guerra invisível entre o céu e a terra, com consequências eternas. E o que isso tem a ver com os nossos dias? Essa é a pergunta que vamos responder no próximo bloco. Prepare-se, porque agora a tensão vai aumentar. Imagine um mundo em que a violência é banal, onde as pessoas vivem para o prazer, ignoram a espiritualidade e zombam das advertências divinas. Onde famílias estão fragmentadas, onde alianças são quebradas, onde a justiça é negociada e onde a fé virou motivo de escárnio. Agora pense, isso soa familiar? O que muitos não percebem é que Gênesis 6 não é apenas um relato antigo, é um espelho do nosso presente. A corrupção que tomou conta do mundo antes do dilúvio está pouco a pouco se repetindo diante dos nossos olhos. E isso não é coincidência. Jesus nos alertou sobre isso. Assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. E o que acontecia nos dias de Noé? Havia uma geração entregue ao pecado, alianças espirituais quebradas, imoralidade generalizada e uma humanidade que ignorava completamente os sinais de que algo terrível estava prestes a acontecer. Vamos voltar ao texto. A Bíblia nos revela que os pensamentos do coração do homem eram maus continuamente. Ou seja, a maldade havia se tornado natural. O que antes era considerado pecado agora era aceito como normal, e o mundo já não distinguia o bem do mal. Hoje, vemos essa mesma realidade se levantar com força,
valores sendo invertidos, a verdade sendo relativizada e a espiritualidade sendo substituída por entretenimento vazio. Mas naquele tempo, o que foi que causou tamanha destruição? Porque Deus decidiu que não havia mais saída. A resposta está nas entrelinhas. Não foi apenas a corrupção moral. Foi a quebra da estrutura espiritual do mundo. Se os filhos de Deus realmente foram anjos caídos, como muitos estudiosos defendem, o que vemos em Gênesis 6 é um ataque direto à criação de Deus. Um esforço maligno para corromper a humanidade de forma tão profunda que nem mesmo a linhagem do Messias poderia sobreviver. O nascimento dos Nefilins, gigantes com força e influência, não foi apenas uma aberração genética. Foi uma tentativa de reescrever a história da humanidade sem Deus. Esses seres, descritos como valentes e homens de fama, dominaram, corromperam, destruíram, e o mundo os aplaudia. Pense nisso. Os Nefilins não eram monstros escondidos, eram celebrados. Hoje, será que também não estamos exaltando os gigantes errados? Ídolos modernos, sistemas que oprimem, vozes que gritam mais alto que a palavra de Deus. O mesmo espírito que operava nos dias de Noé ainda está vivo, disfarçado em estruturas culturais, em ideologias, em comportamentos, em vícios. Mas o que torna tudo mais assustador é que naquela época as pessoas não perceberam o perigo até que foi tarde demais. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Mateus 24, 38, 39. O mundo seguiu como se nada estivesse errado. As advertências de Noé foram ignoradas. A construção da arca foi motivo de piada. A longa vida de Matusalém, um sinal de misericórdia divina, foi desprezada. E então, a porta se fechou e choveu. Hoje, será que não estamos repetindo os mesmos erros? Quantos avisos Deus ainda dará antes de agir novamente? Noé representa mais do que um homem justo. Ele representa a última chance. Enquanto ele construía a arca, Deus estava construindo esperança. Mas, ao mesmo tempo, o julgamento se aproximava, implacável, inevitável, justo. A cada martelada de Noé, a contagem regressiva divina avançava. E ainda assim ninguém ouvia. Quantas vezes Deus já nos alertou? Quantas pregações já ignoramos? Quantas vezes já dissemos, amanhã eu mudo, depois eu oro, quando der tempo eu volto para Deus? A geração de Noé viveu a maior tragédia da história humana porque achou que teria mais tempo. Mas o tempo acabou. E aqui surge a pergunta, mais inquietante de todas. Será que estamos vivendo os últimos dias de uma nova geração de Noé? As Escrituras nos mostram que o juízo não virá sem aviso. Deus sempre envia sinais, sempre levanta profetas, sempre dá tempo. Mas quando a porta se fecha, não há mais retorno. E o Senhor fechou a porta. Gênesis 7,16. O que significava essa porta? Era o limite da misericórdia. Era o fim da espera. Era a separação entre os que creram e os que zombaram. Hoje, essa porta ainda está aberta. Mas por quanto tempo mais? No próximo bloco, vamos responder as perguntas que deixaram muitos em silêncio. Quem eram os Nefilins? Será que eles ainda influenciam o mundo? O que o dilúvio realmente simboliza? E o mais importante, o que tudo isso revela sobre os dias que estamos vivendo? Prepare-se para o clímax. O que você vai ouvir a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga a Bíblia, a história e o futuro. Agora que tudo está claro, podemos enxergar Gênesis 5 e 6 sob outra luz. Muito mais do que uma lista de nomes antigos ou um relato de destruição, esses capítulos escondem um dos maiores atos de justiça e misericórdia da história humana. Deus viu que a maldade do homem havia se espalhado como uma praga incurável.
Mas em vez de agir imediatamente com juízo, ele escolheu levantar um homem, um justo, um fiel, um pregador da esperança em meio ao caos. Esse homem era Noé. E sua missão era mais do que construir um barco. Era ser a ponte entre o juízo e a salvação. A arca não era apenas madeira e betume. Era um refúgio espiritual. Era a representação física da aliança de Deus com o remanescente fiel. E o mais impactante de tudo, todos poderiam ter entrado nela. Sim, Deus não fechou a porta da salvação até o último segundo. Foram décadas de avisos, marteladas de alerta, sinais visíveis e pregações. Mas o povo estava cego, surdo, endurecido. Eles viam Noé construir, mas riam, ouviam Matusalém envelhecer, mas zombavam. Até que o céu, pela primeira vez, se abriu de forma diferente, as águas começaram a cair, o chão começou a romper, e então o arrependimento chegou. Mas era tarde demais, e o Senhor fechou a porta. Gênesis 7,16. Essa é, talvez, uma das frases mais fortes da Bíblia. Deus não apenas salvou Noé, ele limitou o acesso à salvação. Porque a graça, embora abundante, não é eterna para quem insiste em rejeitá-la. E aqui está o momento da verdade. Estamos vivendo o mesmo cenário. As Escrituras dizem que os dias antes da volta de Cristo serão como os dias de Noé. E a pergunta que ecoa no coração de todos os que entenderam essa mensagem é: será que estou dentro da arca? A arca, hoje, é espiritual. É a presença de Cristo. É a salvação pela fé. É a vida entregue. É a obediência. A madeira daquela arca aponta para a cruz. A porta da arca aponta para Jesus que disse: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. João 10:9. Os nefilins, os gigantes, os poderosos daquele tempo, todos ruíram, porque não há força que resista ao juízo de Deus. Mas aquele que confia, mesmo que pequeno aos olhos do mundo, será sustentado. A história de Gênesis 6 não termina com destruição. Ela termina com uma nova chance, com um recomeço. Deus recomeçou a humanidade com Noé e sua família, mostrando que a misericórdia triunfa sobre o juízo quando há fé e obediência. E aqui está o segredo mais oculto de Gênesis 5. A genealogia, que muitos ignoram, esconde uma mensagem. Se traduzirmos os significados dos nomes dos descendentes de Adão até Noé, teremos algo como: o homem, Adão, é designado Sete, mortal, Enos. O lamento, Cainã, da habitação de Deus, Maalaleel. Descerá Jared ensinando Enoque que sua morte trará a Matusalém o descanso, Lameque, e conforto, Noé. Isso revela que Deus já havia profetizado, nos nomes, o plano da salvação. Tudo apontava para o Messias, para aquele que, como Noé, seria o único justo em uma geração corrompida, para aquele que, como Noé, construiria uma arca, a cruz. Para salvar o mundo, esse é o verdadeiro clímax. Não é o dilúvio, não são os gigantes, é a revelação do plano de Deus por trás do caos. E esse plano continua. Porque a última arca ainda está aberta, a cruz de Cristo ainda é refúgio, a porta da graça ainda está destrancada, mas por quanto tempo? Estamos novamente em um tempo de decisão. A história está se repetindo, as vozes estão gritando, os sinais estão visíveis. Mas você está ouvindo? Essa é a pergunta que todos devemos fazer. Agora que caminhamos juntos pelas profundezas de Gênesis 5 e 6, é impossível sair ileso dessa revelação, porque o que parecia apenas uma genealogia e um relato de destruição, na verdade, é um espelho do nosso tempo. É uma advertência divina, mas também uma oportunidade celestial. Os homens de Gênesis viveram séculos, mas mesmo assim morreram. A corrupção cresceu, mas Deus não ignorou. O povo zombou, mas a chuva caiu.
E enquanto tudo isso acontecia, um homem fiel obedecia em silêncio, martelada por martelada, construindo salvação com suas próprias mãos. A moral dessa história é clara: Deus não ignora o mal, mas sempre oferece um caminho de escape. Ele nunca derrama juízo antes de enviar avisos. Ele nunca fecha uma porta sem antes escancarar a graça. Mas o tempo da graça tem um limite. Jesus nos alertou: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. E hoje, enquanto o mundo repete os erros de Gênesis, violência, imoralidade, desrespeito ao sagrado, inversão de valores, a arca da salvação continua aberta. Essa arca se chama Jesus Cristo. Ela não é feita de madeira, mas de sacrifício. Ela não flutua sobre águas, mas eleva nossas almas acima da condenação. A genealogia de Gênesis 5 nos lembra que a história humana é acompanhada passo a passo por um Deus que escreve com perfeição. E mesmo quando tudo parece perdido, ele levanta justos. Ele ergue arcas, ele oferece recomeços. Quantas vezes em sua vida Deus já te ofereceu uma arca? Quantas vezes você ouviu o chamado para mudar, mas hesitou? A maior tristeza do dilúvio não foi a chuva. Foi o arrependimento tardio de quem zombou até o último segundo. Hoje ainda há tempo, ainda há graça, ainda há esperança, mas um dia, assim como lemos em Gênesis, e o Senhor fechou a porta. Essa porta pode se fechar de muitas formas, com a volta de Jesus, com o fim de uma oportunidade, com a dureza final do nosso coração. Por isso, não espere, não adie, não trate com indiferença o que Deus está gritando com urgência. Você não está assistindo esse vídeo por acaso. Deus quis te alcançar hoje. Ele está chamando você pelo nome. Não para que você tenha medo, mas para que tenha vida, e vida em abundância. Porque a grande verdade é essa: enquanto muitos esperam um castigo, Deus está oferecendo uma salvação. Enquanto muitos constroem seus impérios sobre a areia, Ele está dizendo: entre na arca, venha para perto, eu sou o seu refúgio. E quando essa arca se fechar, que você e sua casa estejam dentro dela. Que o som da obediência seja mais forte do que o ruído do mundo. Que a fé vença o medo, que a entrega vença o orgulho, e que você encontre em Cristo, como Noé encontrou na arca, o abrigo que resistirá a qualquer tempestade. Se essa mensagem tocou seu coração, não saia ainda. Tem um vídeo que você precisa assistir agora: a Arca de Noé e a Cruz de Cristo, a conexão que você nunca viu. Ele vai te mostrar como cada detalhe do plano de Deus aponta para a salvação em Jesus. Clica agora e continue nessa jornada de fé. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a cada novo vídeo vamos juntos abrir mais e mais os tesouros escondidos da Palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, e que você e sua casa nunca percam o chamado de Deus, mesmo que todos ao redor estejam dormindo.